E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não. Digo. Espero que sim. Hoje eu trago para vocês a sétima parte da nossa teoria. Ou fanfic de Eu em Boku no Hero. E antes de começar essa narração, eu queria dar um salve para as seguintes pessoas: Iago Augusto Silva, João Paulo, Tio Meliodas, Bruxim, Victor, Guilherme Nascimento Moreira de Souza, Bios Teórico, Ana Heloísa. Essas foram as pessoas que eu queria dar um salve. E agora vamos continuar essa história maluca. Nossa história continua quando eu chego no local do Festival de Esportes da UA. E então se dá início à primeira prova do festival, do qual era uma corrida. E no caminho tinha vários robôs gigantes, assim como o Zero Pointer, que era o robô que o Midoriya destruiu para salvar a Uraraka, como na história original. Então o Todoroki começa a congelar o chão e em seguida fica escorregando e passando entre os robôs gigantes e destruindo alguns com seu gelo. E os outros alunos estavam presos no gelo do Todoroki. Até que o Bakugou usa suas explosões para voar em direção ao Todoroki. E nessa hora eu uso um dos poderes de Nanatsu e começo a voar em alta velocidade atrás do Todoroki. E o Deku estava usando o Oni Foral para correr bem rápido. E depois de um tempo eu alcanço o Todoroki. E eu nessa hora uso um poder de fogo para me impulsionar para a frente, assim passando do Todoroki. E logo em seguida o Deku ultrapassa o Bakugou, deixando ele um pouco irritado. Mas ele ficou focando no Todoroki. E o Todoroki nessa hora começou a usar o seu lado esquerdo para lançar um jato de fogo para trás, assim ganhando mais velocidade. Até que a corrida chega em um ponto onde tinha um buraco gigante. E nele tinha algumas pedras para eles as utilizarem para atravessar, já que o objetivo era pular de pedra em pedra. Mas eu e o Bakugou utilizamos nossas individualidades para voar sobre o buraco. O Todoroki utilizou seu gelo para fazer um rampa e em seguida se impulsionar com suas chamas. E o Deku estava pulando sobre as pedras em uma alta velocidade. E assim chegamos até o último desafio, que era das minas enterradas no chão, do qual eu e o Bakugou passamos voando. O Todoroki congelou o chão e foi deslizando sobre ele. E o Deku fez a mesma estratégia da história original, utilizando as minas para se impulsionar até o Bakugou e o Todoroki. Mas na hora que ele iria bater nas minas com aquele pedaço de ferro, eu uso o Oni Foral para correr em uma velocidade absurdamente alta para não ser atingido pelas explosões. Assim eu sou o primeiro a concluir a corrida. O Deku foi o segundo. E o Bakugou e o Todoroki ficaram dividindo o terceiro lugar. E depois disso a Midnight anuncia que agora iria começar a prova de cavalaria. E que todos iriam receber uma faixa com um certo número de pontos. E formariam uma equipe com 4 pessoas. E que eles precisam proteger suas faixas, pois se alguém as roubasse e seu time ficasse com 0 pontos, você e sua equipe estariam eliminados. E o corredor que ficou em primeiro lugar na corrida tem a faixa de 1 milhão de pontos. E nessa hora todos os alunos ficam olhando para mim com um olhar assassino. Então eu digo: vocês querem essa faixa? Tentem pegar ela de mim. E logo eu formaria uma equipe com os seguintes alunos: Deku, Tokoyami e Uraraka. E em seguida eu faço a seguinte formação: o Deku fica na base carregando todos. A Uraraka fica no meio com o Tokoyami. E eu fico em cima. Então todos os membros da minha equipe dão suas faixas para mim. E eu coloco elas no pescoço de uma maneira que não fosse possível saber de quantos pontos era cada faixa. E logo em seguida começa o torneio. E o Deku usa o Oni Foral em 60% nas pernas, assim correndo muito rápido. E eu estava usando o poder da escuridão dos mandamentos para criar uma barreira em volta da gente. E o Tokoyami estava usando a Dark Shadow para proteger todos. E a Uraraka estava deixando todos mais leves. Assim ninguém conseguiria nem chegar perto de nós. Até que em um momento o Todoroki tenta roubar uma faixa. Mas eu uso a escuridão e protejo as faixas. Mas a Dark Shadow começa a enfraquecer pois estava de dia. Então eu uso a minha escuridão para manter a Dark Shadow forte. E nessa hora o Bakugou tenta roubar uma faixa. Mas eu as protejo novamente.
E em seguida a Midnight diz que faltava 1 minuto para a prova acabar. Então a Uraraka deixa todos mais leves. Assim começamos a flutuar até a prova acabar. E ao fim da prova começariam os combates individuais. E eles ocorreriam como na história original. Mas na luta do Midoriya versus o Shinso, ele não cairia no truque dele, pois ele já tinha ouvido falar na individualidade dele. Assim ele o derrotaria facilmente. Mas eu entro na arena e chego perto dele. E em seguida digo a ele que ele tem uma ótima individualidade. E que ele seria um grande herói no futuro. Assim deixando ele com o humor mais pra cima. Pois quem viu o anime sabe que ele não é muito feliz por causa de sua individualidade. Pois algumas pessoas diziam que o poder dele era perfeito para um vilão. E ele não gostava muito do seu poder. Voltando à história. Então chega a luta do Midoriya versus o Todoroki. E a luta seria como na história original. Porém o Deku estaria em plena vantagem na luta, usando os seus dedos para lançar várias correntes de ar sem os quebrar. E mesmo o Todoroki usando seu fogo, ele ainda assim perderia. E o Endeavor ficaria dizendo que o Shoto Todoroki era uma vergonha para a família Todoroki. E nessa hora eu me teleporto até onde o Endeavor estava. E em seguida eu dou um chute nas bolas dele e digo em seguida: se você não gosta dele, por que você não controlou a sua vontade de ter filhos? E o Endeavor fica me xingando de várias coisas. E eu digo a ele que ele não merecia ter o Shoto como seu filho. E que ele foi o pior pai que eu já vi. E depois disso chega a luta do Bakugou contra mim. E o Bakugou já começa tentando me atingir como uma explosão. Mas eu dou um soco na cara dele com 10% do Oni Foral, fazendo ele quase sair da arena. Mas ele se recupera e tenta lançar uma grande explosão em mim com uma de suas manoplas. Porém eu me esquivo usando o Oni Foral. E em seguida eu dou um chute nele, mandando ele para cima. E lá em cima ele usa suas explosões para se manter no ar. E eu tento acertar ele com uma rajada de fogo. Mas ele estava se esquivando no ar. Então eu uso o Rin Sharingan para criar um portal atrás de mim. E o Bakugou estava se perguntando onde eu estava. E de repente eu apareço em cima dele. E nessa hora eu coloco o selo do Iraishi nele. E dou outro murro em sua cara, fazendo ele perder um dente. E o Deku estava gritando da plateia: vai Black! Dá um chute na bunda desse bibibinha. Então o Bakugou fica putaço de raiva e prepara o seu golpe mais poderoso. Então ele começa a girar no ar com suas explosões. Então eu uso a costela do Susanoo para me proteger. E o Bakugou estava caído no chão. E eu digo a ele enquanto dava as costas e me afastava: se você quer manter os seus ossos inteiros, fique no chão e desista. Mas ele se sente provocado e se levanta. Então eu me teleporto para as costas dele e dou um soco extremamente forte nas costas dele, fazendo ele afundar no chão e ficar inconsciente. E assim eu venço a luta. Então aquela médica velhinha vai curar o Bakugou. Mas ela diz que ele estava com vários ossos quebrados. E que iria demorar muito para ele se recuperar. Então eu uso o chakra da Kurama e curo o Bakugou por completo, deixando a médica muito surpresa por eu ter uma individualidade de cura melhor que a dela. E ela leva o Bakugou para a enfermaria. E então começa a luta final, que seria entre eu e o Deku. A luta começaria bem equilibrada, já que eu e ele estávamos usando 50% do Oni Foral. Mas só isso já era o suficiente para causar mini terremotos. E em um certo momento eu acerto um soco forte na costela do Deku, assim fazendo ele se afastar. Mas o chakra da Kurama estava o curando. Então eu ativo o manto de 4 caudas da Kurama, assim me transformando em um demônio raposa. E o Deku ativa o manto de 3 caudas. E em seguida usa 100% do Oni Foral. E em seguida começamos uma trocação de golpes poderosos, que estava fazendo com que toda a arena tremesse. E começasse a se formar vários terremotos. E o All Might estava muito orgulhoso pelo Deku ter ficado tão forte. Até que eu decido acabar com a luta ativando o MK1 da Kurama, que era um modo Kurama. Esse modo fazia sair um fogo dourado de mim. Então eu parto para cima do Deku usando um Rasengan.
E o Deku vem pra cima usando o Rasengan Chakra da Kurama. E nessa hora o professor com cara de concreto tenta nos parar com várias barreiras de cimento. Mas eu faço um movimento com a minha outra mão, assim destruindo as barreiras. E ocorre a colisão dos nossos ataques, do qual se levantaria uma imensa cortina de fumaça. E quando ela abaixa, todos veem o Deku desmaiado na minha frente. E eu estava lutando para continuar em pé, já que eu usei bastante chakra durante as outras partes do festival. Então é declarada a minha vitória. E eu em seguida acordo o Deku e ele começa a se regenerar. E eu digo a ele que ele lutou muito bem. E depois disso seria a hora da premiação, do qual eu estaria no primeiro lugar e receberia uma medalha de ouro. O Deku estaria em segundo e receberia uma medalha de prata. E o Bakugou estaria em terceiro junto com o Todoroki, pois ambos empataram em tudo. E eles receberiam uma medalha de bronze cada um. E o Bakugou não estaria tão irritado a ponto de precisar ser acorrentado ao pódio, mas estaria olhando para o Deku com um olhar assassino, pois ele não esqueceu o que ele havia falado durante a luta dele contra mim. E depois de tudo isso todos voltamos para nossas casas. E o Deku levaria um murro no meio da cara dado pelo Bakugou. E na minha casa eu faço vários clones e mando eles ficarem construindo novas armaduras até criar a Mark 21. Pois de longe essa era uma das minhas armaduras favoritas. Então eu vou até o painel de controle do Jarvis e começo a mexer no sistema dele. E em seguida eu faço várias melhorias nele, até o ponto de eu conseguir colocar ele em uma armadura. E assim eu fui modificando o Jarvis, para eu conseguir controlar várias armaduras, assim como o Tony Stark fez em um certo filme. E depois de algumas horas eu termino de fazer as atualizações e vou dormir. E em um lugar desconhecido, um homem estava dizendo: agora só precisamos de mais alguns dias até essa criatura ficar pronta. Valeu a pena roubar os projetos daquele tal de Black. Em breve nós iremos dominar o mundo com essa criatura. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Não esquece do like nesse vídeo. E até o próximo vídeo se o Deus Jabiroca quiser. Amém. Talabashuri Akemi Vori Azul.